jeito de eu saber que Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulil karim. Vamos iniciar. O título é o quê? A ideia de cuidar do próximo é um sinal de iman, de fé. O Alcorão e a Sunna, ou seja, o livro de Deus e as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou sobre isso. Como trabalhar isso? No Alcorão, o amor e o cuidado pelos outros, ele fala como expressão de fé. Deus falou assim na Sura Al-Hujurat: os crentes, os fiéis, são na verdade irmãos. Reconcilia, portanto, entre seus irmãos e temei a Deus, para que possam alcançar a misericórdia. Esse versículo enfatiza a fraternidade e o cuidado mútuo como parte integrante da fé. Ou seja, você faz isso, Deus vai descer a misericórdia dele para você. A responsabilidade social e ajuda ao necessitado. Também fala o Alcorão sobre isso. Na Sura Al-Anfal, Deus ele diz: e servem a Deus e não lhe associam nada, e praticam a caridade e guardam seus juramentos e preservam na pobreza e na adversidade e também durante a batalha, porque esses são os verazes, os verdadeiros. Deus colocou o quê? Como verdadeiros a pessoa que pratica essas obras. A prática da caridade e do cuidado é uma manifestação de fé sincera. A caridade é um cuidado que você está tendo com o próximo. Cuidar e proteger os vulneráveis. Na Sura Al-Ma'idah, Deus falou o quê? E ajudem-se mutualmente na prática do bem e na piedade, e não ajudem na prática do pecado e na transgressão. Ou seja, se ajudar um ajudando o outro, juntos. Agora na Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta ele era um exemplo de misericórdia e de cuidado. Ele disse o quê? Que a paz esteja sobre ele. Ele falou: eu não fui enviado senão para ser uma misericórdia para toda a humanidade. Misericórdia é o quê? Ajudar, dar tranquilidade para o outro. Esse dito destaca o papel do profeta, que a paz esteja sobre ele, em demonstrar a misericórdia, a rahma, que inclui cuidar do outro. Entendeu? O profeta falou, está no Muslim agora, ele falou assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam: quem aliviar uma aflição do mundo, Deus aliviará uma aflição dele no dia do juízo final. Você aliviou para alguém, você vai ter um alívio na outra vida. Tem dito que fala nessa e na outra vida. Mostra, esse dito mostra o quê? Cuidado com os outros e uma ação que agrada a Todo-Poderoso. O significado da irmandade e da solidariedade. O profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam, esse dito todo mundo sabe: nenhum de vocês é um verdadeiro fiel, crente, até que deseje para o teu irmão o que deseja para si mesmo. Ou seja, reforça que o cuidado e o amor pelo irmão muçulmano são essenciais para ter a fé completa. Tanto o Alcorão quanto a Sunna, ou seja, tradições do profeta, destacam que o cuidado, a misericórdia, a ajuda ao necessitado, a solidariedade e o amor fraternal são manifestações completas de uma fé verdadeira,
certo? Os muçulmanos são incentivados a praticar esses valores na vida diária como prova de fé genuína. O grande sábio Ibn Qayyim, que Deus tenha piedade dele, destacou frequentemente a importância do amor, da misericórdia e do cuidado com os outros, como aspectos essenciais da verdadeira fé. Ele enfatizava, sem dúvida, que esses valores não são apenas ações superficiais, mas manifestações de dentro, interna, de uma conexão sincera com Deus Todo-Poderoso e de uma compreensão profunda da verdadeira religião. Compreendeu? Ibn Qayyim também dizia que a fé como combinação de ação e coração. Ibn Qayyim ensinava que a verdadeira fé envolve tanto o coração quanto as ações externas. Entendeu? Isso, barakallahu fik. Ele destacava que a misericórdia, o cuidado e o amor pelos outros demonstram a sinceridade do coração e a verdadeira compreensão do Islã. Ou seja, a pessoa entendeu e está compreendendo a religião por isso, pelas suas atitudes. O valor da misericórdia e do amor na prática religiosa. O Ibn Qayyim, que Deus tenha piedade dele, afirmava que os princípios da misericórdia, da rahma e da mahabba, que é o amor, não podem estar ausentes na vida de um verdadeiro muçulmano. Tem que estar sempre junto. Ele considerava essas qualidades como essenciais, pois refletem o espírito da Sharia verdadeira, da jurisprudência, da essência do comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele falava também do cuidado como uma forma de adoração a Deus, cuidar do outro, uma forma de adorar a Deus. Para Ibn Qayyim, ajudar o necessitado, perdoar, demonstrar misericórdia pelos outros, não são apenas boas ações, não é só isso, mas formas de fazer a ibadah. Igual eu rezo, adoro Deus, eu faço essas coisas como adoração para Deus. Essas ações elevam o indivíduo espiritualmente e aproximam ele de quem? Do Todo-Poderoso. Igual a reza me aproxima de Deus, eu ajudando o outro, estou me aproximando de Deus. Isso. Isso, conexão com Allah. O impacto do cuidado na sociedade. Ele também destacava que a sociedade baseada em amor, em misericórdia e também cuidado mútuo é uma sociedade forte, sem dúvida, e é uma sociedade justa, que agrada a Deus e busca o bem-estar de todos. Alguns trechos de Ibn Qayyim, que Deus tenha piedade dele, ele falava assim: a verdadeira fé não é simplesmente falar com a língua, mas é uma luz que reside dentro do coração, que se manifesta na ação, na misericórdia e no amor pelos outros. A fala de quem? De Ibn Qayyim. Ele falava também: a misericórdia é uma das maiores manifestações da fé, e quem a pratica por Deus ou por Allah mesmo receberá substituição e recompensas infinitas. Ele falava também: o coração do muçulmano, o coração deve ser um espelho de misericórdia, refletindo o amor de Deus pelo seu povo. Ibn Qayyim ensinava que o cuidado, que a misericórdia e o amor ao próximo são sinais claros de uma verdadeira fé e viva, não morta. Essas ações refletem a essência da religião do Islã e representam a manifestação prática do amor de Deus, sendo de suma importância na vida do muçulmano e na construção de uma sociedade justa e compassiva. Tem um dito que o profeta falava que o melhor do Islã
Vocês sabem esse dito? O melhor do Islã para a pessoa é deixar aquilo que não lhe diz respeito. Esse dito é um dos ditos do profeta, que a paz esteja sobre ele. É considerado um ensinamento de extrema importância para o comportamento social e a autoconservação na fé. No entanto, há variações e explicações adicionais que ajudam a compreender melhor o significado desse grande e nobre dito. Por exemplo, tem outros que são semelhantes a esse hadith. Em outras narrações, o profeta falou assim: deixem aquilo que não vos concerne, pois certamente uma das maiores fontes do pecado é ficar preocupado com aquilo que não diz respeito a você. Está no Sunan Tirmidhi. O significado desse hadith... O significado desse hadith, o ensinamento recomenda que os muçulmanos evitem se envolver em assuntos que não lhes diz respeito, seu tempo ou sua responsabilidade. Isso também implica em evitar fofocas, rumores, inspeções desnecessárias, críticas a outros que podem levar ao pecado ou à perda da paz espiritual. De acordo com o querido Ibn Qayyim, uma das virtudes essenciais na fé é a autocontentação e a prudência também. Manter o foco na prática das ações que agradam a Deus, o único, e evitar distrações que não trazem benefício espiritual é uma manifestação da verdadeira fé e do cuidado com a própria alma. Ao deixar de se preocupar com aquilo que não lhe diz respeito, o verdadeiro muçulmano demonstra autocontrole, demonstra respeito pelos direitos dos outros e evita a difamação, a fofoca, o julgamento indevido. Essas ações contribuem para a construção de uma sociedade baseada no amor, na misericórdia e no respeito mútuo, como ensinado pelo querido sábio Ibn Qayyim al-Jawziyya, que Deus tenha piedade dele. Seguir esse ensinamento ajuda o indivíduo a focar na sua evolução espiritual, na oração, no bom caráter e até mesmo na misericórdia, evitando armadilhas que podem levar ao ódio, aos ciúmes ou até mesmo à raiva. Atitudes que afastam o coração do verdadeiro islamismo. Este dito, hadith nobre, reforça a importância de controlar a língua, os olhos e o coração, de modo a evitar a se envolver em assuntos que não fazem benefício nem a si mesmo e nem aos outros. Assim como Ibn Qayyim ensinava que a ação mais nobre é aquela que reflete misericórdia, amor e cuidado, ações que vêm do coração limpo e do foco na recompensa de Deus. E tem um hadith que fala: as ações, as ações são julgadas de acordo com as intenções, e para cada pessoa há o que ela intenciona ou pretende. Assim, quem migrar pela causa de Allah e o seu mensageiro, ele terá a recompensa de ter migrado pela causa de Deus e o seu mensageiro. Agora, aquele que migrar por alguma vantagem mundana ou por uma mulher para se casar com ela, a sua migração será por aquilo que ele intencionou. Essa explicação significa, ou seja, esse dito, esse hadith, enfatiza que a validade e o valor das ações, das obras humanas, dependem muito da sinceridade, da intenção por trás delas. O grande sábio Imam An-Nawawi explica que a intenção é o coração que motiva a ação. Entendeu? Sem ela, qualquer ação pode ser invalidada ou ter seu mérito reduzido. Por isso que os chefes eles falam em voz alta a intenção do coração. Certo.
Assim, uma ação que parece boa aos olhos das pessoas pode não ser válida diante de Deus, se a intenção não for puramente pela sua causa. As ações externas, como o jejum, a reza ou doações, precisam estar acompanhadas de uma intenção sincera para que sejam aceitas por Deus. Tem um hadith que diz assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam: quem introduzir uma inovação na nossa religião que não fizer parte dela será rejeitado ou rechaçado. Está no Muslim. Esse hadith adverte contra inovações na religião. Os sábios explicam que qualquer coisa que seja acrescentada, modificada ou inserida na prática religiosa, sem base no Alcorão ou até mesmo na Sunna, é considerado uma inovação que pode levar ao erro. O Ibn Abbas, companheiro do profeta, afirmou que toda inovação é desvio e todo desvio leva ao fogo. O Imam Shafi'i, que Deus tenha piedade dele, e muitos outros acadêmicos enfatizaram que as inovações não fazem parte da religião verdadeira do Islã e que o caminho correto é seguir estritamente o que foi ensinado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apostar na inovação pode acabar desviando a pessoa do verdadeiro Islã, colocando a sua salvação em risco. Portanto, o consenso dos sábios é que toda prática deve estar fundamentada na evidência clara do livro de Deus, o Alcorão, ou na Sunna, ensinamentos do profeta. Esses dois hadiths que falamos agora, que é da intenção e da inovação, reforçam aspectos fundamentais do Islã. A sinceridade na intenção, ao realizar boas ações, e a necessidade de seguir exatamente o que foi ensinado pelo profeta, sem acrescentar novidades que possam invalidar ou adulterar a religião. Por isso que devemos lembrar na história do grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conhecido como Anas ibn Malik, e a fraternidade islâmica. Durante o tempo do profeta, que a paz esteja sobre ele, muitos companheiros receberam irmãos na Irmandade Islâmica, uma prática que fortalecia laços de amizade, ou seja, os imigrantes, irmãos do povo de Medina. Então isso fortalecia laços de amizade e solidariedade e também cuidado mútuo entre os muçulmanos. Anas ibn Malik, um dos seus companheiros fiéis, foi um dos que vivenciaram esse grande princípio de espírito e de fraternidade. Anas ibn Malik tinha uma irmã chamada Sulaima. Como chamava ela? Sulaima, que era conhecida por sua generosidade e pela sua devoção. Um dia, uma ocasião importante surgiu e ele queria ajudar a sua irmã. Isso, e também cumprir a sua fé de cuidar do próximo. Sulaima tinha uma filha pequena, e ao saber que seu irmão Anas viria visitá-la, ela preparou comida para recebê-lo. E aquela época, as pessoas preparavam o que tinham da comida deles mesmo. Entendeu? Eles ficavam até sem comer para dar para o visitante. Compreendeu? Então o muçulmano ficou sem comer. Isso. Quando Ana chegou, ela ofereceu-lhe comida em agradecimento. Ele viu isso. Então ele entendeu que ele está sendo recebido pela tua irmã e por tua sobrinha. Só que ele viu a tua sobrinha ali, então demonstrando cuidado com ela, ele pegou e fez ela partilhar do alimento que a sua mãe fez para ele, dividindo com a sua sobrinha. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou que cuidar do próximo é um sinal de fé verdadeira, de imã.
Ele afirmou que uma das formas de fortalecer o imã, a fé, é através do cuidado, da solidariedade e do amor fraterno entre os verdadeiros muçulmanos, mostrando que a preocupação com o bem-estar do outro é uma das manifestações mais nobres de fé. Ele lembrou daquele dito que o profeta Muhammad falou: nenhum de vocês será verdadeiramente fiel até que ame para o seu irmão o que tu amas para si mesmo. Na história de Anas ibn Malik e de Sulaima, a tua irmã, vemos que pequeninos gestos de cuidado, como compartilhar comida, visitar, ajudar e proteger, são expressões de verdadeira fé. Imã. Cuidar dos outros, especialmente dos irmãos na fé ou na religião, é uma maneira de fortalecer sem dúvida os laços daqueles que acreditam de verdade em Deus e no seu profeta querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então essa história reforça o cuidado com o próximo, ou seja, que o cuidado não é apenas uma ação social. Cuidar do próximo não é apenas uma ação social, mas é um pilar fundamental da fé, do imã, demonstrando sinceridade, compaixão e amor dentro do coração do verdadeiro muçulmano. Também tem a história do Bilal ibn Rabah, e vocês conhecem o Bilal, e o cuidado que ele teve com um preso ou prisioneiro. Durante a época do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, um dos companheiros chamado Bilal e um escravo convertido ao Islã demonstrou um cuidado extraordinário com o prisioneiro. O Bilal teve um cuidado com quem? Com o prisioneiro. Um dia Bilal foi capturado pelos inimigos do Islã, da religião, e mantido como prisioneiro. Após sua captura, ele foi levado para a prisão, onde enfrentava condições difíceis e também solidão absoluta. Mesmo assim, Bilal, conhecido por seu forte caráter, dignidade e fé inabalável, não perdeu a esperança e muito menos o amor por Deus. Posteriormente, durante uma campanha militar, Bilal conseguiu escapar da prisão com a ajuda de um companheiro. Antes de escapar, ele teve, sem dúvida, a oportunidade de abandonar o prisioneiro que estava ali com ele. No entanto, Bilal decidiu permanecer ao lado desse prisioneiro, cuidando dele e tentando ajudá-lo da melhor forma possível. Bilal usou suas próprias roupas e recursos para alimentar e cuidar do prisioneiro, demonstrando amor, compaixão que iam além do que era esperado. Sua ação foi recebida com profunda emoção e verdadeiro respeito pelo prisioneiro, que viu ali um verdadeiro exemplo de imã, de fé e de fraternidade. Mas ainda, após escapar, Bilal continuou a fazer grandes esforços para garantir que o prisioneiro fosse libertado e recebido em segurança, demonstrando que o cuidado pelos outros é uma expressão verdadeira de fé e de esperança no poder de Deus para transformar os corações. Este ato do Bilal é um símbolo de que a fé no Islã incentiva ações de misericórdia, mesmo nas condições mais difíceis. Estava na cadeia. Ele demonstrou que, independente do passado ou das circunstâncias, o amor por Deus e o cuidado com os outros podem transformar verdadeiras vidas e tocar os corações mais endurecidos. O profeta, que a paz esteja sobre ele, falou: a melhor das pessoas é aquela que mais beneficia as outras. A história como essa mexe, sem dúvida, com o coração, porque mostra que a verdadeira fé inspira ações de verdadeira compaixão e sacrifício. Bilal, apesar de suas próprias dificuldades, colocou o cuidado com o próximo acima de tudo. Ele tinha dificuldade,
mas ele colocou o cuidado com o outro acima de todas as coisas, refletindo sempre no ensinamento nobre do mais nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que falava que o amor e a misericórdia são sinais da verdadeira fé. O grande Imam Ali, o quarto califa do Islã, radiyallahu anhu, disse sobre a fonte da sabedoria, sobre a misericórdia. O que ele falou? A misericórdia é a essência da fé. A misericórdia é a essência da fé. E aquele que não demonstra misericórdia não é digno de fé. Refletindo isso, os sábios colocam que na alma que crê de verdade em Deus, a misericórdia se imprime. Pois quem cuida do irmão de quem Deus criou, mostra que uma fé verdadeira nele se define como o próprio poeta e filósofo Imam Rumi. O que ele disse? Aqueles que seguem a misericórdia e ajudam os outros podem ser comparados às estrelas que iluminam a noite de alguém. Se iluminou o coração do outro. Cuidar do mundo, estender a mão, é o caminho da verdadeira reza, adoração. Pois em ajudar se encontra profundo significado do amor, e assim o grande filósofo e médico conhecido como Ibn Sina, ou Avicena, ele diz, que Deus o tenha, a saúde da alma se reflete no cuidado com os outros. A saúde da alma se reflete no cuidado com os outros. O coração que se rendeu ao amor de Deus expressa a sua fé ajudando aqueles que precisam, pois a fé não é só devoção a Deus, mas na prática que revela a verdadeira luz. Pois quem ama e cuida na essência, vive na mais pura fé e ciência. Tem uma nota, mais pura significa, é uma expressão de inspiração combinando a pureza e a esperança. O Imam Ghazali, que Deus o tenha, ele diz, a verdadeira fé é como uma luz que deve ser alimentada pelo ato de ajudar e cuidar dos outros. A luz da fé brilha na alma que serve. No cuidar do outro, o coração fica aceso. Pois quem semeia misericórdia na terra, irá colher a paz no céu e o amor que se estende. Essas palavras desses sábios mostram que na tradição islâmica, na religião do Islã, o cuidado com os outros não é apenas uma ação, mas é uma expressão profunda de imã, de fé verdadeira. O Sheikh Abdul Razak al-Badr, um grande sábio, renomado estudioso muçulmano da Arábia Saudita e professor das universidades, frequentemente fala sobre temas de fé, de união, de amor, de esperança à luz do Islã. Algumas ideias inspiradas em seus ensinamentos e estilos que refletem esses valores. Por exemplo, a fé, ele falava assim, a fé não é apenas acreditar, mas é um compromisso do coração que se manifesta na prática diária, todo dia. O Sheikh Abdul Razak ensina que a verdadeira fé vai além das palavras. Ela deve ser demonstrada através de ações, de obras e de um coração dedicado a Deus Todo-Poderoso. Uma fé forte sustenta nossas vidas nos momentos mais difíceis e reforça a nossa esperança e o amor. A união é a base da força, da umidade do coração de um verdadeiro muçulmano. Ele destaca a importância de manter a irmandade e a solidariedade entre os muçulmanos, pois essa união fortalece a comunidade e reflete a misericórdia de Deus, que deseja a união entre os seus seguidores. O verdadeiro amor no Islã é um amor que leva à obediência
e o serviço ao Criador e também à criação. O Sheikh Abdul Razak, que Deus o preserve, ele enfatiza que o amor genuíno deve nos motivar a agir benevolentemente, ajudando-nos a cultivar compaixão e bondade entre as pessoas, assim como o amor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nunca devemos perder a esperança na misericórdia de Deus o único, pois Ele é o mais misericordioso de todos. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Sheikh Abdul Razak al-Badr lembra que Deus é sempre pronto para perdoar e ajudar aqueles que se voltam a Ele único, com sinceridade plena, mantendo no coração a esperança de dias melhores. No Islã, ajudar o próximo é uma das ações mais valorizadas e é visto como uma forma de cumprir a própria fé. A expressão próximo, na perspectiva islâmica, é bastante abrangente, inclui qualquer pessoa que esteja ao nosso redor ou que precisa da ajuda. Quem é o próximo no Islã? A sua comunidade de vizinhos pode ser próximo. O profeta Muhammad sallallahu frequentemente enfatizava a importância de ajudar os vizinhos e manter boas relações com eles. O próximo inclui os moradores ao seu redor, independentemente da sua fé, raça ou origem. Próximo pode ser os muçulmanos, os irmãos na fé. Tem prioridade também na ajuda, auxiliando eles nas necessidades espirituais e também materiais. Quem está em dificuldade ou necessidade também pode ser próximo. Qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades, seja fome, seja doença, seja pobreza ou qualquer outro tipo de aflição, deve ser ajudada. O Islã ensina que salvar uma vida ou aliviar o sofrimento de alguém é uma ação altamente recomendadora. A humanidade como um todo pode ser próxima. O Islã considera toda a humanidade como parte de uma só família, criada por Deus o único. Assim, ajudar o próximo não se limita apenas aos muçulmanos, mas inclui todos os seres humanos, promovendo compaixão, solidariedade universal. No Alcorão, na Surat al-Maida, Deus fala assim: e ajudai-vos na virtude e na piedade, e não na inimizade. No dito do profeta, ele diz: o melhor dentre vocês são aqueles que mais beneficiam os outros. No outro hadith ele diz: aquele que não mostra misericórdia aos outros, Deus não lhe mostrará misericórdia. Ser o próximo no Islã significa estar atento às necessidades alheias, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Isso inclui atuar com compaixão, com solidariedade e justiça, buscando sempre aliviar o sofrimento e promover o bem da sociedade. Ajudar a cuidar do cônjuge, dos filhos, de toda a família é considerado um sinal de fé, de imã dentro da religião. O Islã enfatiza fortemente a importância de manter boas relações familiares, mostrar o amor, respeito, misericórdia uns com os outros. Ajudar ao cônjuge significa o que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam. O profeta ensinou que o melhor entre os muçulmanos é aquele que é melhor para a sua esposa, e que a convivência harmoniosa é o apoio mútuo, fortalece a relação de fé, de imã. Ajudar o cônjuge em tarefas, ser gentil, ser honesto, ser compassivo, são aspectos de altamente valorizados dentro do Islã. O profeta também falou: o melhor dentre vocês é aquele que é melhor para a vossa família ou esposa. Ajudar os filhos, prover a educação, cuidado, orientação espiritual e proteção aos filhos demonstra uma verdadeira fé no coração. O profeta incentivava os pais a serem exemplos de moralidade, de bondade, além de ensinar valores islâmicos desde pequeninos.
O profeta falava: cada um de vocês é um pastor e é responsável pelo seu rebanho. A mútua ajuda, a reciprocidade e colaboração entre cônjuges e filhos reforçam os laços familiares e demonstram a fé na prática diária dentro do Islã. Ajudar um ao outro reforça a união, o amor, o respeito, que são essenciais na construção de um ambiente islâmico e também saudável. E também o vice-versa, como os filhos também devem ajudar a respeitar os pais, os cônjuges, se apoiarem mutuamente. O Islã ensina que cada membro da família tem direitos e também responsabilidades, e cumprir esses deveres é uma expressão de fé. Na Sura Al-Hujarat, o que Deus diz? E vivam juntos em harmonia como irmãos. Na Sura An-Nahl, Deus diz: e Deus ordena que a justiça e a bondade e a misericórdia sejam praticadas. Estou praticando isso? Cuidar, ajudar e respeitar o cônjuge e os filhos é uma manifestação de imã dentro da religião. Essas ações promovem uma vida familiar harmoniosa e refletem o compromisso com os ensinamentos de Deus e do profeta sallallahu. Uma comunidade muçulmana em um país de minoria, islâmica deve seguir os ensinamentos dos sábios e das fontes islâmicas para manter a fidelidade da fé, fortalecer os laços comunitários e demonstrar verdadeiro espírito de solidariedade, de misericórdia e de ética islâmica. O comportamento da comunidade muçulmana em país de minoria muçulmana, como o Brasil. O que tem que fazer? Manter a fé e a identidade islâmica sempre. Os muçulmanos devem preservar a fé, praticar os rituais essenciais e transmitir a mensagem do Islã com paciência e sabedoria, sem isolar ou sem se afastar da sociedade maior, mas também sem comprometer os seus princípios e valores. Ajudar uns aos outros. Segundo o grande sábio Ibn Taymiyyah, a ajuda mútua é uma expressão de imã, de fé. A comunidade deve se apoiar na oração e no suporte financeiro, na orientação e na proteção contra dificuldades. O dito do profeta é claro, ele diz: os muçulmanos são como uma construção, uma parte fortalece a outra. Incentivar o conhecimento, a leitura do Alcorão e dos ensinamentos do profeta, além de oferecer suporte às pessoas que desejam aprender mais sobre a religião. Segundo o renomado sábio Al-Ghazali, que Deus o tenha, a sabedoria e o bom trato na convivência com outras comunidades são essenciais. Comunidades podem criar pontes de entendimento, promovendo o respeito entre eles. De acordo com as orientações do Imam Al-Qurtubi, a comunidade deve atuar com paciência, união e estratégias pacíficas para proteger os seus direitos sociais e religiosos, sem violar princípios islâmicos de justiça e de misericórdia. Ampliar a ajuda aos necessitados, tanto dentro quanto fora da comunidade, sendo exemplos de misericórdia, solidariedade, conforme ensinado pelo amado e nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O grande sábio Ibn Khaldun enfatizou que a ética islâmica é fundamental na construção da vida diária, sendo o melhor meio de manter dignidade, respeito e boa imagem do Islã na sociedade maior. O grande Imam Ghazali, ele sempre falava: a paciência, a oração, o conhecimento são essenciais para enfrentar os desafios daquela sociedade de minoria. Repetindo, ele falava: a paciência, a oração e o conhecimento são essenciais para enfrentar os desafios da sociedade de minoria. O Ibn Taymiyyah, ele falava: a aliança baseada na fé e na justiça fortalece os muçulmanos, formando uma comunidade unida. O Imam An-Nawawi, ele falava:
que escreveu O Jardim dos Virtuosos, a benevolência, o respeito e a ajuda mútua devem prevalecer mesmo na adversidade. O Ibn Qayyim falava: buscar sempre conselho sábio e agir com moderação é misericórdia, é fundamental. Ele falava: buscar sempre conselho sábio e agir com moderação e misericórdia é de extrema importância. Uma comunidade muçulmana, num país de minoria, deve se comportar com paciência, solidariedade e fé firme, educação contínua e respeito às leis civis do país, em um esforço conjunto para serem exemplos de bondade, de ética e também de misericórdia. Assim eles fortalecem a fé, que é o iman, preservam sua identidade e contribuem positivamente para uma sociedade na qual vivem. Fazendo isso, vão viver em união do bem sempre. Eu falo isso e peço perdão a Deus por mim e por todos vocês. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.